Bom dia, vamos aí com mais um vídeo. Esse domingo não, né? Ontem, terça-feira, eu estive junto com minha esposa na Assembleia de Deus Madureira, onde estava pregando aqui em Guarulhos. O pastor Léo, que é vice-presidente da referida igreja, e o mesmo falando ali na sua prédica, ele citou algumas coisas que eu fiquei intrigado. Primeiro, ele falando a respeito de uma jovem, era um culto onde estava falando aos jovens, né, a Viva Jovem, em Guarulhos. E eu mesmo falando sobre secularismo, ele citou o exemplo de uma jovem que ele atendeu junto ao seu gabinete, com seus pais ali, que estava envolvida com o ateísmo místico. E ele ainda citou dessa seguinte forma: aquele tipo de ateísmo que apoia as outras religiões, dá crédito às outras religiões, menos o cristianismo. Ele, na minha opinião, ao meu entender, ele foi infeliz nessa assertiva. Por quê? Se é místico, não é ateu. Ateu, de fato, não é místico. Pode ser um deísmo, pode ser um teísmo, pode ser um agnóstico que está mais para um lado da fé e dar crédito a esse tipo de coisa do que um ateu. O ateu, ele vai negar a existência do divino. E nesse caso ele coloca todos os deuses fabulosos que os humanos constroem como um mito. Logo, não vai haver ali um ateísmo místico, porque se houvesse tal coisa, logo esse ateu ele deveria crer, né, de certa forma, que existe sim um ser maior, talvez um ser criador, que pode até, como diz alguns deístas, né, um Deus que não interfere na vida humana. Mas isso não é ateísmo. Como já disse, pode ser teísmo, deísmo, um agnóstico que está propenso à fé, vamos assim dizer, menos ateu, menos ateísmo. O que pode ocorrer é sim uma comparação entre religiões. Eu, como ateu, vou comparar religiões. Eu vou, por exemplo, fazer uma investigação a respeito do que o budismo, o espiritismo e o cristianismo prega, fala, comportamento social. E dentre essa comparação, eu posso chegar à conclusão que religião A é melhor do que religião B dentro desse e daquele quesito. Por exemplo, comportamento, a questão do ensino, uma coisa mais coerente. E isso é religiões comparadas, que é até o que o cristianismo mesmo faz, né? Dentro da apologética. No entanto, eles colocam todas as religiões e os seus deuses como mito, né? Como uma inverdade, onde o cristianismo e o seu Cristo é a verdade suprema. Já o ateísmo não. Ele passa a régua, coloca todos como mito, independente se é budismo, se é cristianismo, se é islamismo, mito, ponto. Não há Deus, há sim construções filosóficas, teológicas e coisas do tipo, mas um Deus de fato não existe. E isso é ateísmo. E sim, podemos fazer comparação entre uma e outra religião, mas isso não significa que eu estou dando crédito
a uma divindade, eu estou crendo naquela divindade. Estou fazendo uma comparação a respeito do pensamento teológico, filosófico, social de uma denominada religião. Então não existe de fato esse ateísmo místico. Ele foi infeliz nisso. E uma outra coisa que ele falou, e o pastor Léo, no caso, é vice-presidente da Assembleia de Deus de Madureira, Guarulhos, e é uma coisa que muitos também falam, já ouvi muito isso daí. Ele falando a respeito da secularização, ele disse: olha, devido ao homem secular, dado a razão, ele tirou Deus do palco. E quando o homem tira Deus do palco, ele fica propenso à sua vontade humana, de forma que tudo ele pode fazer, porque não tem uma regra, uma medida para dar o norte a respeito do que é e do que não é. E devido a isso ele vai matar, ele vai roubar, ele vai destruir, porque ele tirou Deus. Ou seja, nas palavras dele, ele estava dando a entender que o ser divino é a regra de medida moral e ética. E quando eu tiro essa regra, essa vara de medir a moral e a ética, eu vou estar propenso apenas ao mal, aquilo que é errado. Eu vou sempre errar o alvo, porque eu tirei Deus do palco, o que é uma mentira. Tem um amigo meu que sempre diz assim: se Deus é uma regra de moral e ética, ao irmos num presídio, por exemplo, não vai haver cristãos ali naquele presídio. Se formos a um fórum onde as pessoas vão estar sendo julgadas pelos seus delitos e crimes, vamos ter todo tipo de gente, menos cristão, porque o cristão tem Deus na vida, foram regenerados, vivem uma nova vida. Mas é lógico que não é isso que nós vemos. Pelo contrário, a grande maioria são de cristãos. E quem mais matou, roubou e destruiu do que a própria igreja? Por que não falarmos da Inquisição católica, Inquisição protestante? Por que não falarmos da destruição de pensamentos, filosofias que os missionários cristãos contribuíram para a humanidade num aspecto negativo? Não é porque, vamos assim dizer, como ele mesmo colocou, eu deixei de lado o cristianismo, eu deixei de vivenciar o Cristo do cristianismo, deixei Deus de ladinho, você não serve para mim, e eu vou fazer o que eu bem entender, porque agora, sem Deus, logo, sem juízo. E isso é uma grande inverdade. Não é assim. Existem regras, existem disciplinas, existem leis, existe o Estado, existe a convivência em comunidade. Ninguém vive sozinho. Todos nós estamos inseridos em uma comunidade. Logo, eu vou perceber como ser humano que sou, tenho um cérebro, né? Que determinadas coisas não me convêm, que se eu o fizer, eu não conseguirei viver em sociedade. Logo, eu não preciso de uma iluminação divina, eu não preciso de um toque, ou suposto toque de um certo espírito divino, para eu entender que matar é errado, roubar não me convém, cometer crimes e delitos é uma coisa errada. Eu não preciso de um toque divino, de uma experiência, vamos dizer assim, uma experiência pentecostal,
transformadora do espírito para saber o que é certo e o que é errado. Eu tenho que ter uma mente, eu tenho que ter um entendimento, e isso eu consigo simplesmente vivendo em sociedade. Esses dois pontos aí do ateísmo místico e se não tem Deus, não tem juízo, me chamou a atenção e é uma contradição. Eu vejo dessa forma. Você comenta aí o que você pensa a esse respeito.